Dermatite das fraldas não tem nada a ver com alergia às fraldas e eu vou te explicar. A dermatite das fraldas, doença super comum em crianças, principalmente recém-nascidos, crianças ainda até os 6 meses de idade ou até um pouco mais velhas. É muito comum você ver relatos de a tal dermatite das fraldas. Mas uma coisa que acontece é que esse nome leva a um pequeno engano, porque como se fala em dermatite das fraldas, as pessoas associam ao uso da fralda a uma alergia ao material da fralda, mas não é bem assim que acontece. Acho que quase todo mundo que teve filho já passou por um momento de acontecer de ter uma manchinha vermelha na região que usa fralda e falar, preciso trocar o material da minha fralda, preciso trocar a marca da fralda, porque essa marca está dando alergia no meu filho, então vou trocar. E às vezes troca o material e resolve, às vezes troca e não resolve, e aí vai trocando de marca, até encontrar aquele produto que considera ideal. Mas para entender um pouquinho da dermatite das fraldas, eu diria que a gente tem que voltar talvez 10 mil anos atrás, talvez mais até 20 mil anos atrás, e pensar no surgimento do ser humano, né? Quando o ser humano surgiu, ele não nasceu com fralda, assim como a gente também não nasceu com roupa. Então, o bebê, assim que nascia, ele ficava sem nada, ficava peladinho, sem roupa, sem nada, sem fralda, sem tecidos, isso lá nos primórdios da humanidade. E aí a gente tem que pensar bem, beleza, se ele ficava sem fralda, sem nada, o que acontecia? Né? Fazia xixi, fazia cocô e tudo ia embora, né? Simplesmente ia embora, não tinha nada que segurasse. Isso lá no início da humanidade, tá? Provavelmente os pais limpavam a criança ali no mesmo instante, tirava aquele xixi, tirava um cocô, tá? E aí a criança seguia a vida dela, tá? E aí com o passar do tempo a gente começou a, vamos dizer, nos domesticar. E aí passamos a usar roupas e com elas a gente passou a usar fraldas nos nossos bebês. Então começou a colocar tecido, né, colocar algum material ali para segurar esse xixi e cocô, para ele não ir parar num lugar talvez indesejado, certo? E aí com isso começou a surgir a tal dermatite das fraldas. E a dermatite das fraldas nada mais é do que uma lesão inflamatória, como o próprio nome já diz, dermatite quer dizer uma inflamação da pele das fraldas, que acontece na região das fraldas. Então, quando você olhar um bebê com dermatite das fraldas, você vai ver uma mancha vermelha que incomoda, pode coçar, pode dar uma leve ardência no bebê, então ele fica incomodado com aquilo lá. E sempre na região das fraldas, né? Nas partes íntimas, no bumbum, na região de virilha. E o nome já explica, dermatite das fraldas. Só que a grande confusão está aí, porque muita gente acha que por ser das fraldas é uma alergia ao material da fralda, mas não é. Nada mais é do que uma reação, uma dermatite química, vamos dizer assim, pelos componentes que existem tanto na urina quanto nas fezes. E aí muita gente pode falar, peraí, mas eu troco a fralda do meu filho sempre que ele faz cocô, sempre que ele faz xixi, e ele teve dermatite das fraldas. Mas isso pode acontecer porque, mesmo trocando a fralda com frequência, ela ainda vai ter contato, a pele ainda vai ter contato com o xixi, com o cocô. E esses produtos que tem ali, amônia, ureia, tudo que tem ali, ele pode ser irritativo para a pele. E aí a fralda abafa, ele tem contato com a pele e gera a tão famosa dermatite das fraldas. A alergia à fralda pode até acontecer. Tá? Não quer dizer que não exista, mas ela não é tão comum. O que é muito mais comum é essa reação aos produtos do xixi e do cocô do bebê. Então, viu? Manchinha vermelha que incomoda a criança na região das fraldas. Muito provavelmente você, papai, você, mamãe, você está diante de um quadro de dermatite das fraldas. Claro, o diagnóstico ele deve ser feito por um médico avaliando a criança, mas é um diagnóstico muito simples, muito fácil. Tá? E
Como eu falei, já que a causa é o contato com xixi com cocô, o tratamento vai envolver exatamente o oposto disso. A maioria das vezes a gente não precisa usar nenhum medicamento para tratar a dermatite das fraldas. Tá? Não precisa usar pomadinha, medicamento oral, nada disso. Só mudança de alguns hábitos já pode ajudar bastante a melhorar, a tratar. Evitar, então, nem se fala, melhor ainda. Então, uma das coisas a se fazer para evitar e para tratar a dermatite das fraldas são trocas de fraldas mais frequentes. Então, bebê fez xixi, fez cocô, troca da fralda imediata. Não ficar esperando a fralda encher para trocar a criança. Então, fez cocô, fez xixi, já troca a fraldinha. Segundo ponto, usar um hidratante adequado para bebê, ele pode ajudar porque ele ajuda na imunidade da pele. Uma pele com a imunidade melhor, ela tende a ter menos reações inflamatórias. Então é um segundo ponto para se ligar ali. Lembrando que um hidratante adequado, ele não vai assar a criança, ele não deve, pelo menos, dar uma dermatite química ali, uma reação, uma dermatite de contato, certo? Então ele vai ajudar também, mas não é obrigatório não, tá? Embora muitos dermatologistas recomendem estar sempre usando, ele não é item obrigatório, porque a hidratação da pele principalmente vem de dentro, vem daquilo que a gente consome, e a criança, se ela está mamando ou se já está na idade adequada e ela bebe água suficiente, então a pele dela deve estar bem hidratada, a não ser que ela tenha algum problema ali, certo? Terceiro ponto, melhorar a ventilação da pele dessa criança. Como é que faz isso? Criança fez xixi, fez cocô há pouco tempo, você sabe que ela já não vai fazer nos próximos minutos, deixa sem fraldinha, tá? Tá quente, tá calor, deixa sem fraldinha, deixa ela brincar peladinha mesmo, sem nada, tá? Ou pode pôr uma roupinha sem fralda, uma roupinha de algodão que permita a pele respirar melhor. Só fazendo isso, a criança já tende a melhorar a dermatite das fraldas, sem precisar de medicamento nenhum. Outro ponto importantíssimo, evite coisas desnecessárias ou às vezes até maléficas. Exemplo, pomadinha de nistatina com metronidazol, que muita gente usa para prevenir assaduras. Nistatina com metronidazol não é para prevenir assaduras, são antifúngicos. E você ficar colocando antifúngico no organismo só está possibilitando resistência. Então, evite a todo custo, tá? Pomadinhas anti-assaduras, elas evitam assaduras, que é diferente da dermatite das fraldas. As assaduras, elas acontecem pela fricção. Quando você passa o papelzinho, quando você passa o lencinho, quando você passa o algodão, essa fricção ali vai gerar a assadura, tá? Então, é uma dermatite também, mas ela é mais física. Um ponto a ficar sempre de olho, pessoal, porque é uma complicação bem comum da dermatite das fraldas, que é a candidíase. A cândida é um fungo super oportunista. Sempre que a nossa pele está mais fragilizada, está com algum probleminha, ele tenta se aproveitar e infectar a nossa pele. Então, a dermatite das fraldas, como eu falei, o diagnóstico é simples. O médico olha, ele já sabe o que é, sem precisar de nenhum exame. Mas às vezes, quando o médico observa um negócio que a gente chama de lesões satélites, que é a mancha vermelha e várias lesõezinhas ao redor, vermelhinhas também, como o nome já fala, lesões satélites ali ao redor da lesão principal, é um grande indício de que essa criança tem também uma infecção por cândida, tá? E de onde ela pegou essa cândida? Da pele mesmo. A cândida, ela vive na nossa pele frequentemente, a gente pode encontrar ela, é um fungo super comum, e ela viu uma pele fragilizada, ela se aproveitou e gerou a candidíase. Então, ficar atento a isso aí. Mas calma, que mesmo a candidíase, a grande maioria das vezes, não tem necessidade de medicamento. Só com aquelas mudanças ali que eu falei, já é possível tratar a candidíase sem usar pomadinha, sem nada. Mas claro, quem vai definir isso é o médico. O médico olhou, avaliou, se achar que tem necessidade de medicamento, vai prescrever um antifúngico. A maioria das vezes, só antifúngico tópico já vai resolver, sem necessidade de nada oral. Exames, normalmente não há necessidade. Por quê? Porque o diagnóstico ele é relativamente fácil, então não precisa estar fazendo exame, cultura para fungo, pesquisa para fungo, normalmente não precisa, a não ser casos muito resistentes, muito extensos, que fogem um pouquinho ali do comum. Então, dermatite das fraldas,
trocas de fraldas frequentes, permitir a pele respirar melhor, tá? Melhorar a microbiota da pele, tá? Evitar excesso de produto, excesso de antibiótico, tudo isso já vai ajudar a criança a ter uma pele mais saudável e evitar esse tipo de complicação. Se você tem alguma dúvida, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aí perguntando qualquer coisa, eu vou ter o prazer de responder e te ajudar. E é um tema simples, comum, mas que com essas pequenas dicas você pode evitar grandes problemas no seu filho. Até mais!